Funções e papéis, ele está comentando algumas coisas aqui, vou só pegar o que é relevante. Cada setor, e aqui ele está pegando um departamento como exemplo de contabilidade. Então, ele tem aqui um conjunto de perfis que tem funções específicas para atender a contabilidade da empresa. A área de administração de dados também é similar. Você tem conjunto de pessoas, de profissionais, que vão estar trabalhando com os cuidados dos dados. E uma característica desse profissional aqui, que não necessariamente é um, depende do porte da empresa, pode ser uma equipe de administração de dados, é exatamente coordenar tudo que acontece em relação a essa visibilidade da empresa e as informações que correm dentro da empresa e fora dela. Então, nessa equipe, esses nomes que estão aqui são profissionais que vão estar trabalhando aqui e aqui. Talvez o que tenha de novidade, o mais novo para a gente, a nível de expressão, é esse profissional aqui, administrador de dados. Então, ele está com foco na empresa, não no sistema de computador ou das aplicações ou só do banco de dados. Ele está com a preocupação no sentido corporativo, da empresa como um todo. Que está trazendo aí, ó, elencando algumas dessas responsabilidades desse perfil aqui, ó. Definição de dados. Não veja a definição de dados aqui como ele ser int, obrigatório e tal. É mais que isso. É que dado a empresa precisa, o que pode ser feito, aonde pode ser disponibilizado ou não esse tipo de dado. Aprimoramento aí da qualidade de dado. Então, ter qualquer dado de uma fonte, de uma origem ruim, você pode estar com um monte de dado tudo furado, um monte de mentira guardado no seu banco. Segurança, por exemplo, para quem acessa, quem mexe com o quê, quem tem autorização e tal. Entre outras características. Mas repare, então, ele é de segurança, ele que dá o grant, o create you? Não. Esse cara ele vai administrar, por exemplo, para definir que perfis a empresa tem. E vai passar para o DBA que perfis são esses e que privilégios cada um pode ter. Isso quer dizer que ele define, ele aponta para o DBA. E o DBA pode sentar com ele e falar, eu acho que isso aqui seria melhor criar uma restrição. Por isso que esse profissional ele não tem que ser técnico na área de TI. Ajuda muito o selo, mas não tem que ser. No entanto, ele tem que ser um profissional muito mais de estratégia da empresa e de cuidado com a empresa, muito mais administrador do que de verdade de TI. Aqui, né, tem algumas características que eles vão estar, o material vai estar abordando, eu não vou pegar para ler com vocês, porque eu acho que está legal o material aqui. Importante, ó, das características dele. Planejamento. É um planejamento no foco da instituição. Então, de novo, não é do banco de dados de quem tem acesso, não. É o que é importante, tanto da área de TI, quanto do deslocamento, a troca de informações, que pode ser formal, de conversa, de interação, de reuniões, que acontecem e a empresa precisa que isso aconteça. Exemplo, o pessoal da produção precisa falar mais com o pessoal de compras. Por quê? A produção está lenta porque demora para chegar os equipamentos ou os recursos para eles conseguirem produzir. Desenvolvimento de políticas. Isso é procurar ser mais claro para evitar exatamente, entre algumas coisas, conflito entre pessoas. E aquele gerente sempre quer isso, o chefe daquele setor é mais importante que eu, mas se meu departamento não funcionar, a empresa vai se dar mal, vocês vão ver. Então, isso, não. Todo mundo tem que ter uma visão mais da instituição e não do departamento só. E essas políticas saem desse, não, mas não é ele que quer. É que a empresa trabalha assim por causa disso. Então, é uma pessoa, como eu comentei aí, inicialmente, entre alguns recursos, ajuda a fazer as políticas acontecerem, mas esclarecendo, tendo um jogo de cintura para a pessoa enxergar mais do que o departamento dela. Aqui são relacionados aí a mexer com dados, a troca de informação. Alguns de vocês estão fazendo trabalho aí, mexendo aí com o TIBD de dados não estruturados, está trabalhando com XML, definição de tipos de documento, para quê? Para que isso possa ser acessado de várias maneiras, por vários perfis, de maneira que atenda à empresa e aos departamentos da empresa. E a uma pessoa que é lá um diretor grande da empresa, que não para no país e precisa ter acesso complexo à base de dados em situações muito diferentes. Então, a gente tem que prover recursos para ele. A gente, que eu digo, é a equipe de TI. Integridade e tal, acho que nem vou comentar isso. Se tem um banco de dados, tem que garantir o que tem nele ali. Solução de conflitos. Esse aqui eu já dei alguns exemplos relacionados à própria
questão aí de jogo de cintura, uma relação interpessoal boa com todo mundo. Não é porque o cara ou a equipe dele é administração de dados que ele manda na empresa. Pode custar, inclusive, a cabeça dele se ele, de repente, entrar num conflito com alguém grande, no sentido hierárquico da empresa. Então, um exemplo, vamos ler ele aqui. Ó. Um grupo de usuários pode perceber que outro grupo está contaminando uma quantidade de dados que são comumente usados por ambos. Mas contaminando viria no sentido de repente, gerando alguma alteração, computando alguma coisa que está ficando na base. As práticas inadequadas de validação de dados normalmente interferem na utilização de outro grupo, que ainda assim solicita o controle exclusivo. E aí gera um impasse aqui. Aí fica assim, vocês não sabem, se o financeiro parar, a empresa para. Aí vem outro falar, então, mas se a gente não produzir, a empresa não vende, se o financeiro quebra. Mas é para se preocupar com a empresa, não é para se preocupar com um departamento fazendo guerra com outro. Que deve ter algumas situações, alguns exemplos relacionados a essas dificuldades. Eu comentei aí um ou dois. Gerenciamento do sistema. Agora aqui, está falando o administrador de dados também vai ter que cuidar da equipe que cuida do banco de dados. Importante monitorar. Monitorar quer ver só se a base, se o projeto do banco é bom, para ser implementado ele já tinha que ser bom. É ver a questão de desempenho, a máquina está boa, e se falar precisa de mais memória que ela está ficando lenta. Esse aqui é um cargo que a pessoa pode exatamente ajudar lá com o pessoal de compras, com o presidente da empresa, falar, então, se vocês estão reclamando que está lento e ao mesmo tempo não autoriza a compra, o pessoal lá da área de TI está fazendo o que é possível, mas isso não vai melhorar. Então, existe toda uma política aí de interação, sim. Então, importante nesse perfil do gerenciamento não é só a questão de administrar o sistema gerenciador de banco de dados, mas o ambiente onde ele esteja funcionando. Como, por exemplo, aqui, a aquisição de material, de equipamento adicional, para atender a empresa. Não, vamos colocar uma máquina nova, porque é mais nova, é melhor. Melhor por quê? A tecnologia mais moderna no quê? Se está atendendo, não está precisando. Não, é no planejamento. Em 5 anos vai estar saturado. Então vamos planejar porque não precisa comprar agora. A gente pode escalonar uma compra durante o período. Que, né, as políticas, nível de sistema, com nível de projeto, mexer com a base de dados, com as aplicações e tudo mais, isso aqui tem que estar sincronizado, tendo responsabilidade em atender às características da empresa. Vamos lá, implicações estratégicas para a empresa. A empresa tem que se dar bem para que todos os departamentos se dêem bem também. Dicionário. Aí a gente já falou um pouquinho, aproveitei o gancho lá da solução que eu separei do colega. Relevante para a gente da área de TI. Você consulta o dicionário na própria aplicação. Aqui tem um histórico de evolução. Antigamente, bem antigamente, isso aqui tinha só aquele que a gente está criando ali, um manual. Ele tinha que ser muito mais técnico e, ao mesmo tempo, também mais textual para quem não era da área de TI. E isso toma tempo, você tinha equipes para cuidar disso. Aí as empresas foram vendo que isso era interessante. E aí começou a surgir empresas que produziam dicionários. No fim, como está hoje, os próprios sistemas gerenciadores de banco de dados começaram a prover recursos para o metadado. O próprio banco usar e as pessoas da área de TI usar. E aí? A gente pode imprimir relatórios e entregar para as pessoas que não são da área de TI, mas vê lá, um varchar, o cara vai falar, que trem é esse aqui?